O mito das horas: você não precisa estudar mais. Você precisa parar de estudar errado. Você senta, abre um material e já entra com a mentalidade errada. Quanto mais tempo, melhor. Quanto mais horas, mais produtivo. Então você força 2, 3, 4 horas seguidas tentando provar para si mesmo que está sendo disciplinado. Mas no fundo, você sabe o que acontece. A mente começa a fugir. A concentração quebra. Você relê a mesma coisa várias vezes. O corpo tá ali, mas a cabeça já saiu faz tempo. E no final, você sai cansado com a sensação de que fez muito, mas absorveu pouco. Isso não é falta de esforço, é desperdício de energia. Você está tentando vencer o cansaço na força, quando deveria estar usando estratégia. O seu cérebro não foi feito para sustentar foco contínuo por horas sem pausa. Ele funciona em ciclos. Ele precisa de limites claros. Ele responde melhor quando existe começo, meio e fim bem definidos. E é exatamente aí que a maioria erra. Você não define blocos, não define metas claras, não define pausas. Você só senta e tenta aguentar o máximo possível. Isso não é disciplina. Isso é resistência sem direção. Agora presta atenção no que muda o jogo. Existe uma forma de estudar menos tempo e produzir mais resultado. Existe uma forma de manter o foco alto sem se esgotar. Existe uma forma de treinar sua mente para executar, não para sobreviver. E não é mágica. Nos próximos minutos, você vai entender por que estudar em blocos de 25 minutos, com pausas estratégicas, funciona de forma tão eficiente. E mais importante, como isso pode reconstruir completamente a forma como você aprende. Mas antes de chegar na técnica, você precisa encarar um problema maior, porque o que está destruindo seu estudo não é só o tempo, é a forma como sua mente foi condicionada. O colapso do foco moderno: você não perdeu sua capacidade de focar. Você treinou sua mente para não focar. Olha o seu dia com honestidade. Você começa algo e poucos minutos depois já sente aquela vontade automática de checar o celular, abrir outra aba, mudar de tarefa. Não é consciente. Acontece sozinho. E quando você percebe, já saiu do que estava fazendo. Isso não é falta de disciplina. É padrão. Você passou anos reforçando um comportamento de troca constante. Um vídeo curto, depois outro, depois mais um. Uma conversa, uma notificação, uma nova informação. Sempre algo novo, sempre rápido, sempre fácil. E o seu cérebro se adaptou a isso. Ele entendeu que não precisa sustentar a atenção por muito tempo, que pode abandonar qualquer tarefa no meio, que sempre existe algo mais interessante esperando. Agora pensa no que acontece quando você senta para estudar. Você exige concentração de uma mente que foi treinada para distração. Exige profundidade de um cérebro que só pratica superficialidade. E aí vem a frustração. Você tenta focar, mas a mente puxa para fora. Você insiste, mas o cansaço aparece rápido. Você relê o mesmo conteúdo e sente que não absorve nada. Então você conclui que o problema é você, que você não consegue, que falta disciplina, que falta inteligência. Não falta. O que falta é reprogramação. Você está tentando estudar com um sistema mental que foi moldado para o oposto do estudo. E enquanto isso não for corrigido, qualquer tentativa de foco prolongado vai parecer uma luta. Porque existe um conflito acontecendo. Parte de você quer aprender, a outra parte quer estímulo rápido. E essa segunda parte foi reforçada por repetição diária. Então ela vence. E quanto mais você força sessões longas de estudo nesse estado, pior fica. Porque você associa estudo com cansaço, frustração e baixa eficiência. Agora entende isso com clareza. O problema não é estudar pouco, é tentar estudar da forma errada para o cérebro que você tem hoje. Você não precisa de mais horas, precisa de um método que respeite esse limite e ao mesmo tempo comece a treinar a sua mente a sair dele. E é exatamente aqui que a maioria comete um erro. Eles continuam tentando estudar até quebrar. E isso só reforça o ciclo que está te travando. O erro invisível. Estudar até quebrar. Você acha que está sendo disciplinado quando estuda até se esgotar. Na prática, você está treinando sua mente a rejeitar o estudo. Você senta e decide que vai ficar ali por horas. Ignora o cansaço. Ignora a queda de atenção. Ignora os sinais óbvios de que seu rendimento caiu. Continua insistindo como se isso fosse força. Mas não é força.
é falta de estratégia. Seu cérebro não aprende melhor quando está exausto. Ele aprende melhor quando está atento, com energia suficiente para processar o que está sendo feito. Quando você passa desse ponto, você não está estudando, está apenas ocupando tempo. Você lê e não absorve. Repassa conteúdo sem entender. Fica mais tempo, mas com menos resultado. E isso cria um problema maior. Você começa a associar estudo com desgaste. Sua mente entende que estudar significa se sentir cansado, pesado e sem retorno claro. E o que ela faz? Evita. É por isso que você procrastina. Não é porque você não quer evoluir. É porque no fundo seu cérebro já entendeu que estudar do jeito que você faz custa caro demais. Agora observa o ciclo. Você se força além do limite. Seu rendimento cai. Você se cansa mais do que aprende. E no dia seguinte, sua resistência para começar aumenta. E então você tenta compensar estudando ainda mais tempo. Isso não resolve, só piora. Porque você está treinando resistência ao estudo, não consistência. Disciplina não é aguentar o máximo possível. Disciplina é manter qualidade com repetição. E para isso você precisa parar antes de quebrar. Precisa de um sistema que preserve sua energia enquanto mantém seu foco alto. O erro invisível. Estudar até quebrar, você acha que está sendo disciplinado quando estuda até se esgotar. Na prática, você está treinando sua mente a rejeitar o estudo. Você senta e decide que vai ficar ali por horas. Ignora o cansaço. Ignora a queda de atenção, ignora os sinais óbvios de que seu rendimento caiu. Continua insistindo como se isso fosse força. Mas não é força, é falta de estratégia. Seu cérebro não aprende melhor quando está exausto. Ele aprende melhor quando está atento, com energia suficiente para processar o que está sendo feito. Quando você passa desse ponto, você não está estudando. Está apenas ocupando tempo. Você lê e não absorve. Repassa conteúdo sem entender. Fica mais tempo, mas com menos resultado. E isso cria um problema maior. Você começa a associar estudo com desgaste. Sua mente entende que estudar significa se sentir cansado, pesado e sem retorno claro. E o que ela faz? Evita. É por isso que você procrastina. Não é porque você não quer evoluir, é porque no fundo seu cérebro já entendeu que estudar do jeito que você faz custa caro demais. Agora observa o ciclo. Você se força além do limite. Seu rendimento cai, você se cansa mais do que aprende. E no dia seguinte, sua resistência para começar aumenta. Então você tenta compensar estudando ainda mais tempo. Isso não resolve, só piora, porque você está treinando resistência ao estudo, não consistência. Disciplina não é aguentar o máximo possível. Disciplina é manter qualidade com repetição. E para isso você precisa parar antes de quebrar. Precisa de um sistema que preserve sua energia enquanto mantém seu foco alto. O princípio que muda tudo: energia é mais importante que tempo. Você ainda está medindo seu estudo em horas SIUARO. Tempo não garante aprendizado. Energia direcionada garante. Você pode ficar 3 horas estudando com a mente cansada e sair sem entender quase nada. Ou pode estudar 25 minutos com foco total e avançar mais do que avançaria em horas. A diferença não está na duração, está na qualidade da atenção. Seu cérebro não trabalha em linha contínua. Ele funciona em ciclos de energia. Existe um limite natural de foco antes da queda. Quando você respeita esse limite, seu rendimento se mantém alto. Quando ignora, tudo começa a desmoronar. E é aqui que a maioria se sabota. Você tenta esticar o tempo, mesmo quando já passou do ponto ideal, continua sentado, tentando forçar a produtividade, mas só acumula cansaço. E então confunde presença com desempenho. Estar ali não significa estar aprendendo. Agora muda o critério. Ao invés de perguntar quanto tempo você estudou, pergunta com qual nível de atenção você estudou. Porque é isso que define resultado. Quando você concentra energia em blocos curtos e intensos, seu cérebro responde melhor. A compreensão aumenta, a retenção melhora. O esforço faz sentido. E mais importante, você não cria rejeição. Você termina um bloco com sensação de progresso, não de esgotamento. E isso muda sua relação com o estudo. Agora entende o ponto central. Você não precisa estudar mais, precisa parar de desperdiçar energia. E quando você aprende a usar sua energia de forma estratégica,
o tempo começa a trabalhar a seu favor. O que é o Pomodoro de verdade? Você não precisa de um sistema complexo, precisa de um sistema que funcione. O Pomodoro é simples. 25 minutos de foco total, seguidos de uma pausa curta. Só isso. Mas o que faz isso funcionar não é a técnica em si, é a forma como ela organiza sua atenção. Durante esses 25 minutos, existe uma regra clara. Você não negocia, não muda de tarefa, não olha o celular, não abre outra aba, você foca em uma única coisa até o tempo acabar, sem exceção. Isso cria um limite, e limite gera compromisso. Seu cérebro entende que não é para aguentar horas, é só sustentar aquele bloco. Isso reduz a resistência inicial. Fica mais fácil começar e quando você começa sem resistência, você já está na frente. Agora, entra a pausa. A pausa não é distração descontrolada, é recuperação. Foca-se e afasta, respira, levanta, deixa a mente desacelerar. Isso prepara o próximo bloco. E quando você volta com mais clareza, mais energia e menos carga mental. Esse ciclo se repete. Foco total. Pausa estratégica, foco total de novo. Simples, mas eficiente, porque você para de estudar no improviso e passa a estudar com estrutura, e estrutura reduz desgaste. Agora entende isso. O Pomodoro não é sobre tempo cronometrado, é sobre treinar sua mente a entrar e sair do foco com controle. E quanto mais você repete esse ciclo, mais natural isso se torna. Mas existe uma razão específica para esses 25 minutos funcionarem tão bem. E quando você entende isso, você para de ver a técnica como regra e começa a ver como ferramenta. Por que 25 minutos funcionam? 25 minutos não são aleatórios. Eles respeitam o limite real da sua atenção. Seu cérebro consegue sustentar foco intenso por um período curto antes de começar a cair. E quando essa queda começa, não adianta insistir, sua eficiência despenca. O problema é que você foi acostumado a ignorar esse limite. Você tenta ir além, acha que está sendo produtivo, mas na prática só prolonga um estado de baixa qualidade. Agora pensa diferente. Se você trabalha dentro do limite, você mantém o desempenho alto do começo ao fim. 25 minutos são suficientes para entrar em profundidade, mas não longos o bastante para gerar exaustão. Isso cria um efeito importante. Você termina o bloco ainda com energia, e isso faz você querer continuar, não fugir. Quando você estuda por horas, termina esgotado. Quando você usa blocos curtos, termina com sensação de controle. E essa sensação muda tudo, porque seu cérebro começa a associar estudo com algo possível, não com algo pesado. Outro ponto: 25 minutos reduzem a resistência inicial. Começar algo grande é difícil. Começar algo pequeno é fácil. Quando você sabe que é só um bloco, sua mente para de criar desculpas. Não parece um esforço enorme, parece executável. E quando você começa, a tendência é continuar. Agora entende o mecanismo. Você não precisa vencer o dia inteiro. Precisa vencer um bloco. E depois outro. E depois mais um. Isso transforma uma tarefa grande em uma sequência de pequenas vitórias. E pequenas vitórias constroem consistência. Mas ainda existe um fator escondido que potencializa tudo isso. Um detalhe que faz sua mente entrar em foco quase automático. O efeito urgência controlada quando você define um tempo curto e limitado, algo muda na sua mente. A distração perde espaço. Sem limite, seu cérebro relaxa. Ele entende que pode fazer depois, que pode pausar, que pode adiar. E é exatamente aí que você se perde. Com tempo definido, não. 25 minutos cria uma pressão leve. Não é estresse, é urgência controlada. Você sabe que o tempo está passando, sabe que existe um fim próximo, e isso faz sua mente parar de negociar. Você entra em execução. Não tem espaço para pensar demais. Não tem espaço para procrastinar. Existe apenas a tarefa e o tempo correndo. Isso ativa um estado diferente. Seu foco fica mais intenso. Sua atenção se mantém mais estável. Você começa mais rápido e interrompe menos, porque agora existe um limite claro. E limites geram prioridade. Quando você não tem limite, tudo parece ter o mesmo peso. Quando você tem pouco tempo, seu cérebro escolhe o que realmente importa. Você para de desperdiçar energia com detalhes irrelevantes e vai direto ao ponto. Isso aumenta a sua eficiência. E mais importante, reduz o desgaste mental. Porque ao invés de lutar contra distrações o tempo inteiro, você está ocupado demais executando
Agora entende isso. Você não precisa de mais motivação. Precisa de um ambiente onde a procrastinação não tenha espaço. E o tempo limitado cria exatamente isso. Mas ainda existe um erro comum que pode destruir esse efeito mesmo com o tempo definido. E se você cometer esse erro, o Pomodoro vira só mais um cronômetro, sem resultado, o poder das pausas estratégicas. Você acha que pausa é perda de tempo. É exatamente por isso que você se esgota. Quando você estuda sem parar, sua mente não tem tempo para recuperar. A atenção cai, a clareza diminui e você continua mesmo assim. Resultado: mais tempo gasto, menos aprendizado. A pausa resolve isso. Ela não é um descanso aleatório. É parte do processo. Quando você se afasta por alguns minutos, seu cérebro reorganiza a informação. Ele consolida o que foi visto, reduz a sobrecarga e prepara o próximo ciclo. Sem pausa, você acumula ruído. Com pausa, você cria espaço, e esse espaço aumenta a qualidade do próximo bloco. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. A pausa precisa ser limpa. Se você usa a pausa para consumir mais estímulo, você não descansa. Você troca um tipo de esforço por outro. Sua mente continua ativa, continua recebendo informação, continua sem recuperação, então você volta para o próximo bloco já cansado. Agora faz diferente. Na pausa, você se afasta de tudo. Levanta, respira, caminha, olha para longe, sem tela, sem conteúdo, sem distração. Isso desacelera a sua mente. E quando você volta inteiro. Esse é o ponto. A pausa não é para fugir, é para recuperar. E quando você usa a pausa da forma certa, você sustenta vários ciclos sem entrar em exaustão. Agora entende o impacto. Você não está apenas estudando melhor, está preservando sua energia ao longo do tempo, e isso permite consistência. Mas mesmo com foco e pausa, ainda existe um fator que define se isso vai virar hábito ou não. Como o Pomodoro reprograma sua mente no começo, parece só um método de estudo. Com repetição, vira um padrão mental. Cada ciclo que você completa envia um sinal claro para o seu cérebro. Existe cômico, execução e fim. Sem distração, sem negociação. Isso cria previsibilidade. E previsibilidade reduz resistência. Sua mente para de tratar o estudo como algo pesado e imprevisível. Passa a entender que é um processo controlado, com limite e recompensa. Isso muda seu comportamento. Você começa a iniciar mais rápido para dudear. Para de depender de motivação para começar, porque o cérebro reconhece o padrão. Outro ponto importante. O Pomodoro treina consistência. Não é sobre intensidade extrema, é sobre repetição de qualidade. E repetição constrói identidade. Você deixa de ser alguém que tenta estudar e passa a ser alguém que executa blocos de foco. Isso reduz a ansiedade, porque ao invés de olhar para uma tarefa grande e travar, você olha para o próximo bloco e começa simples, direto, executável. E cada vez que você completa um ciclo, você reforça esse comportamento. Com o tempo, o esforço inicial diminui. Você entra no foco mais rápido, sustenta melhor, sai menos. Isso é treino. Agora entende isso. Você não está só aprendendo conteúdo, está reprogramando a forma como sua mente responde ao esforço. E quando essa resposta muda, o estudo deixa de ser luta e vira rotina. Mas existe um erro que pode destruir tudo isso, mesmo que você esteja seguindo o tempo certo. E é exatamente esse erro que faz muita gente dizer que o método não funciona. Você pode usar o cronômetro, certo? E mesmo assim não ter resultado. O erro não está no tempo, está no seu comportamento dentro dele. Você inicia o bloco, mas mantém brechas. Olha o celular por um segundo, troca de aba, responde uma mensagem rápida, checa algo que não era prioridade. Parece pequeno. Não, cada interrupção quebra o ciclo de foco. Sua mente sai da tarefa, precisa retornar e perde profundidade. E quando isso se repete, o bloco inteiro perde valor. Você acha que estudou 25 minutos. Na prática, focou poucos. E então conclui que o método não funciona. Mas não é o método, é a execução. Foco parcial não gera resultado. O Pomodoro só funciona quando existe compromisso real com o bloco. Durante esse tempo você não negocia, não abre sessão, não mistura tarefas. E-simples. Ou você está focado, ou não está. Outro erro comum é tratar
o bloco como algo flexível. Parar antes do tempo, estender sem necessidade, pular a pausa, isso destrói a estrutura. A força do método está no limite. Quando você respeita o tempo, seu cérebro se adapta. Quando você quebra, ele volta ao padrão antigo. Agora entende isso com clareza. Você não pode fingir foco. Se você quer resultado, precisa executar com integridade. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que dê vontade de parar, é exatamente esse desconforto que está treinando sua mente. E quando você sustenta isso, o resultado aparece. Mas ainda existe uma dúvida comum. E se você não tiver disciplina para começar? E se nem o primeiro bloco sair? Você não precisa de disciplina para começar. Precisa parar de esperar por ela. Esse é o erro que te trava. Você acha que primeiro vem a motivação, depois o Yaka. Na prática, é o contrário. A ação vem antes. Sempre. Você não acorda com vontade de estudar. Você começa a estudar e a vontade aparece depois. Então corta a expectativa. Você não precisa estar pronto. Precisa iniciar um bloco. Só um, sem pensar no resto do dia, sem pensar em quanto falta, sem transformar isso em algo grande, 25 minutos. Esse é o único compromisso. Quando você reduz o tamanho da tarefa, a resistência cai. Sua mente para de criar desculpas porque não parece mais algo pesado. E quando você começa, algo acontece, a inércia quebra. Aquela sensação de travamento desaparece. O foco começa a surgir e o que parecia difícil começa a fluir. Esse é o ponto. Você não vence a procrastinação pensando, você vence começando. Agora presta atenção. Você não precisa fazer perfeito. Não precisa ter o ambiente ideal. Não precisa esperar o momento certo. Você precisa executar com o que tem. Um bloco. Se for ruim, ainda conta. Se for desconfortável, ainda conta. Se você quiser parar no meio Volcanal parar, porque o objetivo não é sentir bem, é construir o hábito. E hábito se constrói com repetição, não com perfeição. Quanto mais você repete esse início, mais fácil ele fica. E com o tempo, você não depende mais de motivação. Você entra direto em execução. Agora entende isso. Disciplina não é o ponto de partida, é o resultado de várias execuções pequenas feitas mesmo sem vontade. Mas ainda existe uma forma de usar esse método para resolver um dos maiores problemas que você enfrenta: a procrastinação constante. Como usar o Pomodoro para vencer a procrastinação? Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque a tarefa parece grande demais. Quando algo parece pesado, sua mente busca fuga. E essa fuga vira distração. E a distração vira padrão. O Pomodoro quebra isso na raiz. Você não olha para o todo. Você olha para o próximo bloco. 25 minutos. Isso muda a percepção. A tarefa deixa de ser ameaçadora e passa a ser executável. Now exist. Mês, estudar por horas, existe apenas começar um ciclo. E isso reduz a resistência, porque sua mente não precisa enfrentar algo grande, precisa apenas iniciar algo pequeno. Agora presta atenção no mecanismo. Quando você começa, mesmo sem vontade, você gera movimento. E movimento reduz a ansiedade. Você sai da inércia e uma vez em movimento, continuar fica mais fácil do que parar. Esse é o ponto que muda tudo. Você não precisa eliminar a procrastinação antes de agir. Você usa a ação para eliminar a procrastinação. Simples. Começa um bloco, executa, termina. E muitas vezes você vai perceber que quer fazer mais um e depois mais um. Porque o difícil não era continuar, era começar. Agora entende isso com clareza. Procrastinação não se resolve com pensamento. Se resolve com ação limitada e controlada. E o Pomodoro te dá exatamente isso. Mas ainda existe um efeito mais profundo que a maioria não percebe. Esse método não melhora só seu estudo. Ele muda a forma como você lida com pressão, ansiedade e sobrecarga. O Pomodoro como ferramenta de controle emocional, você acha que estudar é só sobre conteúdo. Não é sobre como você lida com pressão. Quando você olha para uma tarefa grande, sua mente reage. Ansiedade, dúvida, vontade de evitar. Isso não tem a ver com dificuldade real. Tem a ver com percepção. O Pomodoro reduz essa percepção. Ele corta o tamanho da tarefa e, com isso, reduz a carga emocional. Você não encara mais horas de estudo, encara um bloco. E isso acalma sua mente, porque ela deixa de ver aquilo como algo pesado e passa a ver como algo controlável. Esse é o ponto. Controle reduz a ansiedade. Quando você sabe exatamente o que fazer, por quanto tempo e quando parar, sua mente não precisa gastar energia tentando lidar com o desconhecido.
ela executa. E durante o bloco você não discute com seus pensamentos. Você segue a estrutura, isso diminui o ruído mental. Você não fica preso em dúvida, não fica revisando decisão, não fica negociando com a própria vontade. Você simplesmente faz e esse padrão começa a se repetir. Você usa o método não só para estudar, mas para qualquer tarefa que gere resistência, divide, executa, pausa, repete. E aos poucos você percebe algo importante. Você não está mais sendo controlado pelo que sente. Você está agindo apesar do que sente. Isso é controle emocional, não é ausência de desconforto. É capacidade de agir mesmo com ele presente. E quando você desenvolve isso, sua relação com o esforço muda. Você para de evitar e começa a enfrentar, mas ainda falta entender um ponto final. Porque tudo isso só funciona se virar padrão. Disciplina em blocos, o Partido Novo, padrão de alta performance. Você ainda associa disciplina com esforço extremo. Horas sagaides, cansaço acumulado, desgaste constante. Isso não é alta performance, isso é falta de método. Alta performance vem de repetição inteligente. Quando você trabalha em blocos, você mantém consistência sem se destruir. Você produz com qualidade e preserva energia para continuar no dia seguinte. E é isso que constrói resultado de verdade. Você não precisa de dias perfeitos, precisa de ciclos executados com precisão. Um bloco bem feito já é melhor do que horas mal aproveitadas. E quando você soma blocos ao longo do tempo, o resultado aparece. Sem drama, sem exaustão desnecessária. Agora entende o que muda. Você para de depender de picos de motivação e passa a operar com estrutura. Você não acorda decidido a estudar o dia inteiro. Você decide executar o próximo bloco e depois mais um. Isso reduz a pressão. Você não carrega o peso do todo. Você resolve partes e resolver partes cria avanço. Com o tempo, isso se acumula. Sua capacidade de foco melhora, sua resistência aumenta, sua confiança cresce. Porque agora você tem prova, você executa. E isso muda a sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta estudar e passa a ser alguém que estuda de forma consistente. Isso é disciplina real. Não é intensidade ocasional, é constância controlada. E quando você opera assim, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Mas tudo isso depende de uma decisão simples: aplicar ou continuar do mesmo jeito. Ou você domina o tempo ou ele te consome e você já entendeu o método, já viu o problema, já sabe o que precisa ser feito. Agora não é mais sobre aprender, é sobre decidir. Você pode continuar do jeito que está, center por horas, se distrair, se cansar, sair com a sensação de que fez muito e avançou pouco. Repetir isso todos os dias e chamar de esforço. Ou pode mudar a forma como você usa seu tempo. 25 minutos de foco real, pausa, mais um bloco. E outro, sem distração, sem negociação, simples, mas não fácil, porque exige que você pare de fazer o que está acostumado. Exige que você abra mão da ilusão de produtividade e encare a execução de verdade. E isso incomoda, mas é exatamente por isso que funciona. Agora presta atenção nisso. O problema nunca foi falta de tempo, foi falta de controle sobre ele. Você sempre teve minutos suficientes. Só não soube usá-los com intenção. E enquanto continuar desperdiçando pequenos blocos ao longo do dia, nada muda. Mas no momento em que você começa a dominar esses blocos, tudo muda. Seu foco melhora, seu rendimento aumenta, sua mente fica mais estável. E o mais importante, você deixa de ser alguém que tenta organizar o tempo e passa a ser alguém que usa o tempo com precisão. No final, é simples. Não é sobre estudar por horas. É sobre parar de desperdiçar minutos.